Sim. Tem uma frase que um amigo nosso usou uma vez, né, que é muito interessante, nessa parte da educação ambiental, né? Um rapaz, no final assim, de uma vivência, ele estava revoltado, né, com tudo isso que está acontecendo, que muitas pessoas não estão cuidando da natureza e... Mas ele estava tendo uma visão do todo, assim, muito ampla, sabe? Era um negócio que é impossível de você dar conta, né? Você querer resolver o problema do mundo, né? Porque eu entendo que o planeta, por si só, ele tem a sua consciência, ele sabe se reciclar, se reorganizar, né? Então, em momentos certos, assim, você percebe esse movimento da natureza, né? De fazer essa reorganização, de fazer a mudança climática. E aí, o nosso papel, né, ali, o nosso papel como pessoas, como seres habitantes desse planeta, é semelhante ao que ele usou de exemplo. Ele falou que, por exemplo, numa floresta estava acontecendo um incêndio na floresta, e aí ele era como se fosse um beija-flor, pegando aquele pouquinho de água e jogando no incêndio. Tipo, um Uhum. beija-flor sozinho, ele não vai apagar o incêndio, mas ele Uhum. continua fazendo a função dele. Então, tipo Sim. assim, para cada um fazer a sua parte, né, Uhum. nessa parte da educação ambiental, que já vai fazer a diferença, né? Se Sim. cada um fizer a sua, faz a diferença, né? E aí você tem que continuar fazendo a sua porque você acredita realmente nela, não porque, né, o outro não está fazendo ou, né, nesse exemplo que ele usou, por exemplo, estava acontecendo isso, o beija-flor podia simplesmente parar porque não tinha mais ninguém ajudando ele. Sim, Não, ele sim. continuava, né? Então, é questão da perseverança, né? E esse movimento pelo xamanismo é algo que a gente tem percebido, sim, né? Uma grande procura, né? E, inclusive, a gente estudou xamanismo com o professor William Figueiredo, né? Até mandar um abraço para ele aí, nosso mestre. A gente estudou um ano com ele no Instituto Inatequié. E ele trouxe, durante esse ano, ele trouxe várias vertentes do xamanismo, porque o xamanismo é uma palavra global, assim, né? E xamanismo nada mais é do que as práticas naturais, né, de cada povo, né, de cada Tá. grupo ali, né? Muitas vezes relacionada com plantas de poder, mas algumas também não, mas sempre relacionado a uma segunda visão, uma percepção diferente, uma alteração da consciência, seja por meio de um tambor, de uma jornada de tambor, seja por meio de cantos, seja por meio de defumações, né? E aí a gente estudou várias vertentes do xamanismo ali, né? E hoje em dia a gente tem muitas pessoas vindo procurar a gente para essa parte do estudo, né? Recentemente a gente fez um estudo sobre os animais aliados, né? Que o pessoal chama muito de animal de poder, né? Ah, sim. Né? Acho que Que, seria legal se vocês falassem um pouco mais sobre isso, porque é um termo muito famoso na internet, né? Mas aham. acho que tem pouca informação do que realmente seria. Então, o pessoal fala muito de animal de poder e tal, e a gente aprendeu, né, nessa vivência, nesse curso que a gente fez com o nosso professor, e na nossa prática, que ele chama de espírito aliado, porque é um arquétipo que você começa a englobar na sua vida para te trazer tudo as características daquele animal, né? Tá. Então, por exemplo, né, eu tenho um espírito aliado que é um lobo, por exemplo, né? Quando ele se apresenta para mim, quando eu acesso essa informação, eu sei que ele é um espírito que vai trabalhar comigo, aí eu tenho que começar a estudar o que o lobo aqui no físico faz, aqui na Terra, né? Tá. Trazer para a prática, né? Não ficar só vendo no astral ali, vendo a pintura. E aí você começa a estudar como que ele age, como que ele caça, né? Quais são as características realmente dele, né? E a gente aprendeu muito que às vezes a gente busca muito o espírito aliado num negócio muito místico, assim, um animal de poder, né? Num dragão, um negócio. Só que o xamanismo ele é muito mais prático, então ele é muito mais num animal que você vai ter acesso ali no seu dia a dia, sabe? Então Tá. pode ser uma formiga, seu animal de poder, pode ser uma abelha que aparece, né? Pode ser o gato que tá ali, né? Um exemplo prático meu desde criança eu tô no meio de gato, assim, né? Então eu era criança, na casa da minha avó tinha lá 15 gatos, eu no meio brincando com os gatos, é tudo arranhado. E aí, depois, qualquer coisa sonha com gato. Então, é um espírito aliado, é um animal de poder que me acompanha e que ele tá tanto nessa parte espiritual como na parte Física. física, na Tá. prática, no dia a dia. Eu posso pegar nele, eu posso, né, ter contato. Se eu chego ruim em casa, ele vem lá e vai vir, né, e deitar comigo e me acolher. Então, os espíritos aliados, eles têm essa parte que a gente tem que trazer essa visão mais para a prática, né? Aqui no Brasil tem os animais específicos da região, né? Uhum. Então, começar a perceber
esse movimento, assim, do dia a dia. Às vezes você tá ali lavando a louça, aparece uma borboleta, né? Aquilo ali, pelo xamanismo, já é algo a você parar e dar uma atenção. E aí estudar. Por que que aparece uma borboleta? O que que a borboleta representa, né? E também tem a parte da psicologia dos espíritos aliados, do animal de poder, né? Em que você usa como se fosse uma visualização, né? Então, por exemplo, você vai sair de casa, você vai para um ambiente ali muito movimentado, né? Às vezes muita gente, que tenha mais risco. Aí você pode imaginar, por exemplo, um urso pardo vindo e vestindo ali, né? Protegendo você com toda a força que ele tem, toda a imponência se te cobrindo ali. Você imaginar isso, você como se você trouxesse esse arquétipo no seu Tá. mental de que você tá seguro, né, para ir para aquele lugar. Tem essa parte que é mais psicológica e também tem essa parte espiritual do xamanismo. Tá. E a gente faz o acesso ao animal de poder, ao animal aliado, através de uma jornada de tambor, Tá. né? Então tem um cientista, que é o Rainer, ele fez os estudos de transe através de tambor, de toque de tambor, e aí ele comprovou que se você fizer uma jornada, né, se você ficar 15 minutos tocando o tambor em 180 BPMs por minuto, em 15 minutos, que é o mínimo, você vai entrar no estado de transe, você vai entrar no estado profundo de relaxamento, e é Tá. quando você tem esse acesso. Então, é a prática que a gente costuma usar no Ninho da Jiboia também. Quando a pessoa procura, a gente quer ter esse contato com o animal aliado, né? A gente faz essa jornada de tambor. Dá para você tentar fazer em casa, né? Você procurar no YouTube lá, vídeo, jornada de tambor xamânico. Tá. Aí você tem que pular 180 BPM por minuto. E tem que ser no mínimo 15 minutos. Ah, pode ser 30 minutos? Pode. Se você aguentar ficar lá, né? Entrar nesse estado de presença, de relaxamento, tá tudo certo. Mas é no mínimo 15 para entrar nesse relaxamento e você conseguir ter esse acesso. E pode ser que ele não se apresente de primeira, porque, como a Juliana falou das medicinas da floresta, que é algo que ela te autoriza, né, a usar ela, o animal aliado é parecido, porque é uma relação, é um relacionamento. Então, é algo que você meio que tem que trabalhar, né, para você ter esse acesso. Então, não é algo tão simples assim que você vai fazer a jornada, ver lá o gato e falar, meu animal de poder é o gato, tá? É só isso. Não, você vai ter que construir essa relação. Então você vai ter que procurar fazer meditações, né? Procurar parar em certos momentos e chamar esse espírito desse animal e criar uma relação com ele, começar a mostrar ali, né, para que você, né, vai utilizar da medicina dele, como que você também pode ajudar ele e tudo mais, e praticando essa relação justamente para que ele faça sentido na sua vida. Porque tem animais que ele vai vir em um determinado momento para resolver ou para te ajudar nesse momento. Tá. Ele não vai ser o seu animal de poder durante toda a sua vida, ele vai vir para te ajudar nesse momento. Às vezes você está querendo ter uma visão ampliada, você precisa enxergar de longe, aí se apresenta uma águia, por exemplo. Ela vai vir, vai trabalhar com você durante esse período que você precisa ampliar sua visão, ter aquele foco e tudo mais. Passou esse período, ela se afasta, Tá. né? Mas a gente entende também que tem animais que eles acompanham a gente, né, de outras vidas, assim, que é como se fosse uma essência sua, assim, né? Que é muito parecido, né? É algo muito natural. É que eles têm a questão da consciência coletiva, né? Então, a partir do momento que você busca fazer esse acesso com o animal aliado, você acessa essa consciência coletiva. E é dentro desse arquétipo que você começa a procurar como aplicar aquelas informações, né? Porque é muito fácil a gente, às vezes, querer só uma informação por saber, mas tudo tem que fazer sentido. O xamanismo, ele muitas vezes não dá a resposta, ele dá cada vez mais perguntas. Porque a ideia é essa, você está sempre se questionando, perguntando. Como o Nahil falou, apareceu uma abelha. Por quê? O que está acontecendo às vezes na minha vida? Será que eu preciso ver as coisas de uma outra forma, com mais delicadeza? Ou será que eu tenho que transformar alguma coisa? Isso é positivo? Isso é negativo? E é tudo uma questão de observação, né? Aí no Ninho da Jiboia, a gente faz as jornadas de tambor tanto para encontrar o animal aliado, mas eu trabalho também com os resgates de alma, através dos animais de poder, né? Animal aliado. E eles também, eles se apresentaram, cada um foi se apresentando, mostrando, falando o seu nome, e cada um trabalha num mundo, então, e é muito engraçado, porque é uma relação. Então, dentro das cerimônias e tudo mais, eu estou sempre conversando com eles, e tendo esses acessos para que eles me orientem, através
da própria natureza deles, como que eu vou agir, né? Então, por exemplo, eu tenho, né, a serpente. Então, como que ela age? Ela tá sempre ali, faz com calma. Ela não fica ela dando botes, assim, à toa. É tudo preciso, né? Então, assim... E uma das frases que a gente escuta da nossa madrinha, né? Que a jiboia, ela não anda para trás, ela só anda para frente. Então, ter cuidado na hora de você fazer o próximo passo. Você tem que estar sempre consciente das suas escolhas. A questão das necessidades de troca de pele. E as trocas de pele, novas decisões, novas escolhas, conseguir abrir mão, né? Desapego. Então, você vai trazendo os arquétipos para sua vida no seu momento adequado. Só explicando, né, que eu falei, uma das funções dos animais aliados é justamente como eles estão na parte espiritual, eles podem acessar reinos que a gente, mesmo que com projeção da consciência, não teria conseguiria, acesso. Tá. né? Então, uma das funções deles são essas, né? Então, são várias funções, né, como aplicar o arquétipo do dia a dia, mas também quando você começa a trabalhar, né, com resgate de alma ou outras técnicas do xamanismo, eles podem fazer essa função, né? O nosso professor mesmo usou um exemplo que uma vez ele ia numa casa, né, fazer uma limpeza energética, né, tipo uma defumação, uma limpeza. E aí, antes dele chegar, ele já mandou, né, o animal aliado dele na frente já para ir fazendo o primeiro reconhecimento, a limpeza e tudo mais. Então, é uma das funções deles também. Sim, não, é muito importante vocês explicarem, porque eu acho que esse conceito, quando usam o termo animal de poder, é muito banalizado, até porque tem essa ideia meio corporativa de, você vai colocar no seu celular um plano de fundo de um tubarão, e aí você vai eliminar todos os seus concorrentes no ambiente de trabalho. Então, eu acho que é algo muito legal de se explicar, porque ele é muito usado nesse meio, principalmente no meio corporativo, como algo de você só se beneficia daquela energia, daquele animal, e é meio banalizado, né? Tipo, você vai colocar no seu celular o plano de fundo de um tubarão, você virou um tubarão, né? Então, eu agradeço por vocês terem explicado, porque eu acho importante, principalmente pro pessoal que tá assistindo, porque é algo que a gente sabe que na internet falam o que quiserem, né?